Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio deste podcast que ainda não tem nome. Infelizmente, a gente ainda está aguardando a definição do nome. Eu me chamo Arthur, tenho 23 anos e hoje eu quero trazer para esse episódio 0001, vamos botar 001, um assunto um pouco polêmico. Polêmico por quê? Porque é cutucar a colmeia, é basicamente isso. A gente vai estar falando hoje sobre salário mínimo. Eu não estou aqui para fazer crítica política, para fazer crítica econômica, eu estou aqui para falar da sua realidade. Da realidade de você que está entre 18 a 30 anos e que ainda vive em torno de um salário mínimo. Essa é a nossa pauta do dia. Prometo ser breve, prometo continuar na nossa linha de diálogo, mas eu quero que você pegue um papel e caneta hoje. Porque vai ser muito importante para você que vive nessa realidade tentar entender um pouco mais de como sair dela. E eu não vou cair num conteúdo que eu estou aqui trabalhando para você como aqueles empreendedores de palco que volta e meia ali vêm e falam: não, você tem que, sei lá, sair da faculdade e vender paçoca na rua, e vender água, é só fazer e tudo mais. Não. Cada um sabe da sua própria realidade, da sua própria dificuldade e das suas próprias travas. E aí entra muito aquele ponto de você realmente se entender, ir atrás de autoconhecimento, ir atrás de terapia, para realmente ter o desenvolvimento do que te trava. Só que eu já te adianto de antemão, viver com apenas um salário mínimo hoje no Brasil é uma tremenda irresponsabilidade. Não me interessa se você é solteiro, se você é casado, se você é estudante. Viver apenas com um salário mínimo é uma tremenda irresponsabilidade. E aí você já pode jogar uma outra informação para mim. Mas Arthur, o Brasil está em crise. Saímos de uma pandemia. E eu entendo isso. Eu entendo isso. E eu te reforço justamente por isso. A gente pegando o dado da inflação, pegando o IGPM na realidade dos últimos 12 meses, ele está em 10,7%, que é alto pra caramba para você que não entende muito. Para você que já entende, você já sabe muito bem. Só que a gente para de entender que para os produtos do dia a dia, para o arroz, para o feijão, para a carne, para o leite, essa inflação de preço, esse aumento de preço é muito maior. Quando a gente pega ali o preço do leite, que foi um assunto que eu trouxe ali no Instagram um tempo atrás, e a gente tava brincando até, né? Poxa, vou fazer dinheiro aqui na internet para comprar leite e tomar leite todo dia, né? E é justamente isso. O preço do leite que antes era o quê? 5,50 o litro. Hoje, pegando aqui nas capitais, tá 7,50. Tá R$8. Dependendo do lugar, até mais. Então é uma diferença gritante de aumento de preço. E aí você pode vir e falar, poxa, mas tem a correção de salário. Só que a correção de salário dos empregadores não acompanha a inflação real. A inflação da rua. A inflação do dado bonitinho, tá tudo muito bem. Apesar da gente estar nessa situação complicada. E aí vem toda essa pressão do meio econômico e vem toda aquela pressão de pessoas que acreditam que o governo, seja de esquerda ou seja de direita, vai resolver algo, mas a realidade, já sendo mais duro nesse podcast aqui, que realmente não vai resolver. Não interessa quem for assumir o poder, isso não vai resolver. E aí justamente o meu intuito aqui é trazer de novo um conteúdo para você tomar a rédea da sua própria realidade. E isso é uma dificuldade muito grande para o jovem. Quando a gente pega essa régua de 18 e a gente estende até o jovem adulto ou adulto de 30 anos. É muito difícil, porque criou uma dependência muito maior das pessoas à sua volta, seja dos pais, dos parentes, dos amigos e da realidade que você vive hoje. Então acaba sendo muito difícil às vezes conceber que você ali está recebendo estágio de um salário mínimo ou menos que isso, ou você conseguiu um emprego, que você
acredita que tem uma chance de conseguir receber mais, mas que demanda 1, 2 anos até realmente ter uma promoção. E se contentar ali com R$ 1.500 mais vale refeição, mais vale transporte. Porque quando você para refletir no valor da sua hora, você vai começar a pensar e ter aquela mentalidade de paupérrimo, aquela mentalidade da escassez de economia, de ter que economizar os tostões e gastar os tostões toda sexta, sábado e domingo, para aliviar um pouco a dor de receber pouco, para aliviar um pouco a dor da rotina pesada, de pegar ônibus, de se matar trabalhando. Só que o problema tá na onde? Tá no que você recebe. O problema em si é estrutural? É. Só que o problema volta ao que você está recebendo. Hoje, na data desse podcast aqui, agosto de 2022, o salário mínimo está R$ 1.212. Mas quando eu falo salário mínimo, é até pegando ali uns 1.500. Até pegando ali uns 1.500. Porque tendo em vista o alto do preço e tudo mais, você fica nessa situação complicada. E você quer achar um meio de fazer mais dinheiro. Mas você tem ainda aquele medo, aquele receio de querer algo estável e continua ali no emprego, engolindo sapo. E eu volto a frisar aqui. O meu intuito com esses áudios, com esses podcasts e tudo mais, é trazer um conteúdo de mais valor para você, mas não é abolir a CLT, não é. Mas é você perceber a necessidade de ir além, perceber a necessidade de se desenvolver. Eu acompanhei várias pessoas nessa jornada aí dos últimos 3 anos de internet que tinham dificuldade de se posicionar e ver o valor agregado do seu trabalho. Pessoas que recebiam R$ 1.200, trabalhavam de segunda a sábado e que demorou um bom tempo até se desenvolver. Hoje eu quero só te jogar essa bomba aí para você tentar acordar um pouco mais. Você não vai chegar e ouvir isso aqui, finalizar e falar, nossa, agora eu já sei o que fazer. Dificilmente você vai fazer isso, ainda mais com conteúdo gratuito. Mas você vai começar aos poucos a despertar. E foi assim comigo quando eu estava lá no banco. Quando eu estava lá na agência e eu percebia o quanto era o valor da minha hora. E era uma hora muito boa. Porque eu recebia, né? Quando eu já estava para sair, depois de ter recebido um aumento. O assunto do aumento em si a gente vai tratar num outro podcast só sobre falar de aumento. Mas quando eu recebi ali meu aumento, eu estava recebendo R$ 1.900. Isso em 2019 para 2020, R$ 1.924, mais um vale-refeição de 1.200. Então era um ganho considerável para um moleque de 20 anos. Era um ganho considerável. Já era um pouco, entre aspas, acima da média, para quem ainda estava estudando, estava na faculdade. Só que o problema que a gente vê, para quem aí tá ali pulando de emprego em emprego, ou então tentando seguir a sua carreira aí, sendo com a sua faculdade, ou então seguindo o sistema tradicional, é que acaba realmente tendo que se submeter a receber muito pouco. Seja por não ter desenvolvido novas habilidades, seja por não ter experiência, né? Aquela clássica que a gente vê. Ah, como é que eu vou ter experiência se eu nunca fiz nada e eu preciso de experiência para ter experiência? Aquele loop chato, né, que a gente fica brincando aí nas redes sociais. Então, o problema é no que você está recebendo. E o problema é de você não enxergar frente a todo esse sistema possibilidade de fazer mais dinheiro. Claro que hoje eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa oportunidade para dar para você de falar, olha, tem um treinamento aqui, você vai pagar 12 de tanto e vai ter as ferramentas necessárias para aprender a fazer mais dinheiro, a renda extra de verdade. Sem esqueminha, sem dinheiro fácil, realmente trabalhando, fazendo trabalho depois do trabalho. Só que demanda um tempo até você perceber essa necessidade. Demanda um tempo até você olhar e botar a lente de enxergar o mundo, enxergar o mundo em si com as oportunidades. Porque enquanto você não se desenvolve nisso, você vai estar olhando e vai continuar olhando com aquela lente de problema, com aquela lente de tá uma merda, eu sei, mas é isso que tem. E aí vai ficar naquela rotina maçante, trabalhosa, recebendo pouco, trabalhando seja num posto, trabalhando seja num escritório, trabalhando seja num banco,
trabalhando seja lá onde for. Você vai estar ralando, se ferrando, rezando por um migalha a mais de renda extra, na sua hora extra, né? A renda extra, nesse caso, vira a hora extra. E no final você vai perceber que as contas estão difíceis, que as contas não batem. E essa realidade é muito difícil. Essa realidade de escassez é muito complicada. E aí, nesse lado, a gente vê a internet tendo vários caminhos para você seguir, tendo várias possibilidades para você seguir. Porque quando aquele empreendedor de palco fala para você vá para a rua vender, ele não está olhando para as dificuldades que você está vivenciando, as dificuldades internas que você está tendo de realmente pôr a cara a tapa e sair para vender alguma coisa. É muito difícil vender essa vergonha. É muito difícil até mesmo na necessidade. E eu entendo isso muito bem. Quando a gente cria, né, essa nossa objeção na cabeça. Poxa, mas eu vou sair na rua e vou tomar não. É foda. Só que hoje tem internet. A facilidade de você desenvolver uma nova habilidade e ir atrás de fazer mais dinheiro. Eu gosto muito da história do Pedro que trabalha comigo. Porque o Pedro é aquele cara que ele sempre foi fazer alguma parada, entendeu? Ele sempre foi fazer uma parada. Depois ele vai rir de eu estar falando isso. Mas, pô, o cara trabalhava carteira assinada, pediu as contas no meio da pandemia, se ferrou por conta disso. Mais ou menos antes até do período que eu pedi as contas. E aí fez um monte de coisa. Foi trabalhar em carro do ovo, tirava acho que 50 pela dia. Ia aprender a instalar ar-condicionado. Se virou, entendeu? Até realmente ali a gente começar a estruturar, ele começar a montar um computador e eu falar, bicho, vamos editar essas paradas aqui, vamos fazer grana com edição. Até tirar ali grana mesmo, entendeu? Grana mesmo. Digo coisa aí de 5 dígitos mês. Então, teve uma curva de aprendizado e desenvolvimento, não foi da noite pro dia. Só que pra você ali que tá preso ao salário mínimo, fica difícil de conceber essas coisas. Só que é bom quando a gente traz histórias de outras pessoas, além da minha, obviamente, fica mais fácil de visualizar. Só que a partir do momento que você ainda fica nessa dependência, porque você recebendo o mínimo, você já não consegue bater muito bem as contas. E aí fica de uma dependência, seja de um pai, de uma mãe, de um irmão, você não vai realmente se desenvolver muito mais além disso. Porque você fica no conforto. Você tá reclamando, você vive nessa escassez, reclama, trabalha pra caramba, mas não tem retorno. E aí surge um outro problema em meio a isso, que é aquilo que eu luto contra todos os dias, que é a promessa do dinheiro fácil. Que é aquele influenciador gigante, ex-BBB, aquela blogueira gigante, seja lá o quê, que promete o dinheiro fácil. E você tá lá acompanhando essas pessoas e fala, poxa, o fulano tá dizendo isso, então deve ser algo quente. Vai lá, desembolsa 200 num caso, 500 num caso, R$1.000 no outro caso, e cai numa furada. Toma as dores e aí percebe, perdi dinheiro. Não sei mais o que fazer. O que acontece? Você se frustra, volta a trabalhar no começo da semana frustrado, acabado, derrotado, e aí percebe que vai seguir bons e longos anos da sua vida naquele emprego, naquela prestação de serviço, amarrado, acorrentado, porque no seu imaginário você não teve outra opção, seja por conta da família, do estudo que você teve. E aí quando você cai numa furada dessa, você acaba o quê? Se condicionando a manter aquilo ali. E aí vira aquele padrão de repetição de tipo, poxa, meus pais não saíram muito disso, eu não vou sair muito disso, então é isso a minha vida, entendeu? Só que você não vai atingir realmente o seu, vamos pôr assim, o potencial. Porque é realmente questão do potencial, entendeu? E aí você realmente vai ficar só naquela paradinha do sonho. Só naquela paradinha de, ai meu Deus, como seria bom se eu tivesse um carro. Ai, como seria bom se eu morasse num local melhor. E aí a vida vai se condicionando a situações e situações de cagada. A situações e situações de problema, de reclamação. Então nesses casos, assim, eu digo pra você que a internet é o meio mais rápido e viável para você sair dessa condição.
Lembrando sempre que não existe dinheiro fácil. Mas sempre sim se atentando às furadas e os problemas desse meio e indo atrás de renda extra de verdade, para aumentar essa condição. Tendo a curva de aprendizado de desenvolver uma nova habilidade, algo que você sinta uma afinidade maior e realmente trabalhando no seu tempo livre, mesmo que seja muito pouco para isso. É sacrificar o tempo e o prazer momentâneo e o lazer de certos momentos para se desenvolver. Que aí sim você vai dar esse salto. E aí sim você vai sair dos 1.200, dos 1.500 para os 2.000. Para os 2.200, para os 2.500, para os 3.000. Eu tenho certeza que para a grande maioria das pessoas que estão nessa faixa etária já é uma baita diferença. Não é nada de 3 pulinhos mágicos fazer 5 mil reais. Não é 3 pulinhos mágicos fazer 10 mil reais. Não é, cara. É o quentão a mais no mês, o 3 então a mais no mês. Para quem é mais puxado, o milão a mais no mês, que eu sei que já faz a diferença. Se a gente botar em porcentagem, então. Se a gente começa a botar em porcentagem de você receber, por exemplo, 1.000 reais e receber mais 500 reais, é um aumento de 50% da sua renda. Só que entra dessa questão de desenvolver o seu imaginário para isso, frente às oportunidades e às possibilidades que você tem. Como eu falei anteriormente, é botar a lente de enxergar as oportunidades e não apenas os problemas. E aí eu entro muito e gosto de trazer muito o lance do Tim Ferriss do trabalho 4 horas por semana. Como eu comentei lá no primeiro podcast, a gente vai repetir muito sobre esse livro aqui. Ele foi fundamental para o meu entendimento, para o meu trabalho aqui que eu faço hoje. E o Tim Ferriss fala que você precisa fazer uma dieta de informação. Porque quanto mais informação você tem na sua cabeça, você fica mais num estado de ruído, consumindo ruído. Ruído de notícia, ruído de informação, de acompanhar pessoas nas redes sociais. Isso vai pesando na tua cabeça. Isso vai pesando, porque daí você já não fica com tempo livre, o seu lazer já fica comprometido, você quer aproveitar e não consegue porque você não tem dinheiro. E aí você fica condicionado àquela mesmice. E mês após mês você fica condicionado àquilo. Então, essa já é a sugestão fundamental desse áudio, desse podcast aqui pra você. Eliminação de ruído. E é difícil no começo. É difícil porque as pessoas na sua volta elas vão estar falando daqueles assuntos. E você vai estar tipo, não sei de nada. Só que se você fica sem fazer nada, você volta àquela condição. Então, eliminar o ruído para liberar tempo e você se desenvolver e realmente estudar para o desenvolvimento do aumento da sua renda. Para o desenvolvimento do aumento da sua renda, seja o extra. Porque em alguns casos, na empresa que você está trabalhando, justamente por você receber pouco, você não vai ter um aumento agora. Você entrou faz 3 meses, você entrou faz 1 ano. Vai ser difícil. Se você nunca parou realmente para enxergar a possibilidade que você tem no seu emprego, na sua prestação de serviço e se desenvolver. Não vai ser assim. Agora, o extra, a curva de aprendizado do extra, aí sim vai fazer sentido. Aí entra o lance que a gente fala bastante aqui no canal, nas outras redes, sobre milhas aéreas, sobre edição de vídeo, sobre Google Meu Negócio, várias outras coisas para você se desenvolver. Porque aí sim você consegue estar pegando esse tempo livre e alocando da melhor maneira para fazer grana. E aí sim sair dessa condição do mínimo. Abrir o seu imaginário para novas possibilidades. Até realmente o dinheiro começar a vir na conta. E aí sim, o problema do salário mínimo não vai ser mais um problema porque você não vai estar mais recebendo um salário mínimo. Você vai estar recebendo mais do que isso, realmente trabalhando para fazer isso acontecer. Porque você botou a lente para enxergar as novas oportunidades. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser de uma semana para outra. Vai um tempo até você perceber. Só que com isso eu trago de novo. Você quer realmente continuar reclamando do preço da comida que você paga, do preço da gasolina que você paga, do transporte público lotado, da série de problemas que nós temos, indiferente da cidade que você vive aqui no país. Você quer realmente continuar reclamando sobre isso ou tentar procurar uma solução para mudar a sua realidade
e aos poucos mudar a realidade das pessoas próximas a você. Eu tô aqui tentando te passar, mas agora cabe realmente a você parar um pouco, estudar e analisar se faz sentido. E se fizer sentido, eu vou estar aqui à disposição todos os dias, YouTube, Instagram, onde você estiver ouvindo, para te auxiliar nessa. Beleza? Que esse seja só o começo da tua jornada. Espero que você esteja gostando aqui dos nossos áudios. Qualquer dúvida, só deixar uma mensagem lá para mim no Instagram que eu vou ficar muito contente de responder. Lembre-se, você pode mais e eu tô aqui realmente para te auxiliar nessa.